Então, primeira pergunta. Pureza, inocência e simplicidade são qualidades queridas a Bhagavan que o Guruji menciona. O mundo parece ter um conceito sobre estas características, mas o que significam realmente, e especialmente no caminho espiritual? Então, as 3 qualidades eram pureza, inocência e simplicidade. Olha, em termos espirituais, pureza e inocência, na realidade, são muito parecidos, são quase a mesma coisa. Porque significa não ter outros motivos pelas coisas que nós fazemos, pelo serviço que nós temos, a devoção, o amor, etc. Que não há um outro motivo por detrás. Então, o que muitas vezes acontece é que as pessoas se relacionam com o Guruji, sim porque amam o Guruji, é verdade, mas também porque não é tão simples quanto dizer que eles querem agradar o ego deles, não é isso. Eles têm alguma visão de como a vida deles deveria ser. Então, existe quase que uma esperança que, ao me conectar com ele, essa visão vai se concretizar. Okay? E eu acho perfeitamente compreensível. O que não quer dizer que seja uma boa ideia. Porque imagina, se você vai para a tua esposa ou teu marido e diz, eu te amo, mas uma das principais razões por qual eu me casei com você foi porque o teu pai é muito famoso na minha área de trabalho e eu queria ter esse contato, essa influência para a minha carreira, para o futuro. Foi um dos grandes fatores na minha decisão de casar com você. Não é um sentimento que vai aquecer o coração, pois não? Então é esse tipo de coisa que a gente muitas vezes faz no caminho espiritual também. E a pureza e a inocência tem muito a ver com largar esses outros motivos, não pensar naquilo que possivelmente irá acontecer se eu fizer isto, mas simplesmente fazer por fazer. Fazer porque é o que eu quero fazer. Love for the sake of loving. O Guruji explicava há muito tempo, que é ama só por amar. Não porque o que você vai ganhar em troca. Porque o amor, a devoção, a relação com o Guruji e com Deus não pode ser um negócio, não pode ser uma troca. Mesmo que, no final das contas, é e vai ser, não pode ser a nossa motivação por qual nós amamos ou servimos. Muitas vezes as pessoas fazem uma doação, por exemplo, quando sabem que vão receber algo em troca. Por exemplo, um nome debaixo do altar. O ideal seria não ter que fazer isso. Mas a verdade é que ajuda muito. Temos muita experiência nisso também. Então, em vez de viver no ideal e dizer, não vamos participar nisso, não vamos alimentar isso, vivemos no mundo real. Então, as coisas são como são e a natureza humana é como é. Mas nós temos que reconhecer a natureza humana. É um trabalho individual. Não cabe a nós dizermos a vocês como vocês deveriam ser ou não, mas é um trabalho individual. Entender que a inocência, a pureza tem a ver com não ter motivos egoístas por detrás, escondendo por detrás de um ato supostamente altruísta. De um ato supostamente sincero, puro. Para que você possa virar para Guruji ou Deus, ou teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa, teu marido e dizer, eu te amo, e não houver mais nada por detrás disso. São só essas palavras, eu te amo. E por mais que isso pareça ser uma coisa simples, na realidade, na minha experiência, é uma das coisas mais complicadas. Dizer uma coisa e não dizer mais nada por trás. É só isso que eu estou a dizer. Puro, inocente. Não é? Então, expressar o coração sem deixar que o ego entre por trás, pegue a mesma onda do coração, é um trabalho, um desafio. Sabe, muitas vezes a gente diz que as crianças são inocentes. Sim e não. Porque você vê que muitas vezes as crianças aprendem
Quais são os comportamentos que eu tenho que ter para ganhar algo que eu quero? É quase que você começa a aprender que o mundo funciona na base da troca. Se eu tenho esse comportamento, eu vou ser punido. Se eu tenho esse comportamento, eu vou ser recompensado. Não é? A escola, de certo modo, também afirma esse tipo de mentalidade. As estruturas que nós temos na sociedade afirmam essas mentalidades. E a gente acha que o Guruji também afirma isso. Não é verdade. A lei do karma, sim. Mas a lei do karma é o que governa o mundo material. O mundo espiritual é o mundo que vai para além da lei do karma. No mundo material, você faz uma coisa e tem uma consequência. Uma troca. Ato X tem recompensa Y. Ato Y tem recompensa F. Isso é a lei do karma. Mas quando a gente começa a aprender a fazer akarma, que é o que Krishna recomenda no Bhagavad Gita, um ato desapegado, desinteressado, verdadeiramente altruísta, puro, não existe consequência nenhuma que se agarre a você. Porque o ato em si é completo, o ato é devocional, é serviço, é amor, porque amor é um verbo. Então, quando você age com amor, não existe resultado nenhum que vem como retorno. O ato em si é a recompensa. O ato de amar é a recompensa do amor. Entendem a diferença? Mas quando você não age com amor, ou você não age de uma forma pura, você está sempre agindo com alguma recompensa específica como seu objetivo. E o mundo nos ensina a trabalhar e existir e viver dessa forma. E com Guruji não é diferente. Não é diferente. Eu me lembro num jantar que eu tive com ele na França, ele e o Swami Vijay, e ele me pôs a chorar no meio do restaurante. As pessoas todas olharam para mim, quase que, tipo, pisca se você precisa de ajuda. Por quê? Porque o Guruji, do nada, vira para mim e diz assim: Revati, eu decidi que eu já não quero que você me sirva. Eu, mas serviço? Bhakti Marga, Bhakti Yoga, serviço? Isto não é o objetivo desse caminho? Eu quero te servir, eu já não quero o teu serviço. Por quê, Guruji? Simples, porque você só quer me agradar. E eu não gosto disso, então eu não quero mais o teu serviço. Eu, estou ainda mais confuso. Já não posso servir e o erro do meu serviço é eu querer te agradar. E o Swami Vijay? Comendo seu jantar, ficando totalmente de fora da conversa. Normalmente ele sempre adiciona algum tempero. Tem um comentário para fazer, muito bem-vindo. Mas dessa vez não, zero. E o Guruji dizendo, não, porque o problema com o teu serviço é que você só quer me agradar, só quer me agradar, só quer me agradar, eu não aceito o teu serviço. E eu dizendo, mas se não é para te agradar, é para fazer o quê então? Ele diz, o problema com o teu serviço é, se você só quer me agradar, então o que acontece quando o teu serviço não me agrada? Você vai deixar de servir? Você vai parar de servir? Porque eu vou dizer, não me agrada? E ele disse, eu vou responder a tua pergunta. Sim, você pararia. Você só me serve porque eu digo, muito bom, gostei do teu serviço. Aí você continua. Mas se eu digo, não gostei do teu serviço, você pararia. O que significa que você não está interessado em servir a mim verdadeiramente. O serviço é um veículo para você se sentir especial. Aquela validação que você precisa de mim para dizer, eu tenho orgulho de você, meu filho. Aí sim você vai ser meu filho. Mas se eu disser que eu não tenho orgulho de você, você vai dizer, você já não é meu pai. Assim qualquer um. Qualquer um pode servir se existe uma recompensa positiva. Qualquer um ama
quando a pessoa já te ama. Qualquer um serve quando a pessoa tem algo para me dar em troca. O problema do ego é que o ego sempre vai criar uma situação na nossa mente para que haja alguma recompensa pelo nosso ato. É o objetivo do ego. Ganhar recompensa sempre. Isso não é uma coisa material, tem que ser uma coisa sutil. Tipo um reconhecimento, um agradecimento de alguém. Ou a pessoa fica te devendo um favor para o futuro. Mas alguma coisa eu tenho que ganhar com este ato. E a inocência, a pureza, é quando você deixa de ter essa mentalidade. Você já não precisa ganhar nada. Você faz por fazer. Você faz porque você sabe que é a coisa certa, independentemente da reação, do resultado, se as pessoas te agradecem ou não agradecem. Você continua acordando, se levantando e fazendo a coisa certa, porque é a coisa certa. Não porque o que você ganha em troca. Você pode ser até criticado por fazer a coisa certa, mas você vai fazer na mesma porque a tua intenção é pura e é inocente. Eu não estou aqui para ganhar nada de você em troca. Entendem? Então, o verdadeiro serviço que o Guruji queria de mim era esse. Você tem que me servir porque é a coisa certa a fazer, porque é a sua natureza, não porque eu vou te recompensar, não porque você vai ganhar fama por me servir, não porque as pessoas vão pensar melhor de você por você ter me servido, mas porque é a coisa certa para fazer, independentemente do resultado. Se você é criticado, louvado, não interessa. Entendem? Isso é pureza e inocência no caminho espiritual. E a terceira qualidade era simplicidade. Desculpa pela longa resposta. A terceira qualidade era simplicidade. A simplicidade é um sinônimo de clareza. Ok? Como eu tinha dito antes, nós confundimos muito as coisas, complicamos muito as coisas. Então, simplicidade no caminho espiritual significa clareza, especialmente em relação aos nossos objetivos. Eu tinha dito que para o país o objetivo é alinhar com a vontade de Guruji e cumpri-la. Certo? Isso te traz simplicidade, porque assim não temos que entrar em grandes debates. Não temos que ter reuniões para discutir qual é o objetivo, o que é que nós queremos alcançar, porque já sabemos o que queremos alcançar, já temos o objetivo. Então, isto é uma vida simples, um projeto simples, uma comunidade simples, o que não significa que não é profunda. Às vezes as pessoas confundem esses conceitos, que a simplicidade significa que não há profundidade na coisa. Não tem nada a ver. Essas duas coisas podem ser super compatíveis. Uma pessoa pode ser profunda e simples ao mesmo tempo. Okay? Então, repito, a simplicidade tem tudo a ver com a clareza. O que eu estou aqui para fazer hoje? O que eu quero comunicar para vocês? Mais simples é a minha mensagem, mais clara eu vou a transmitir e melhor vocês vão a receber. Se eu tenho uma mensagem complicada e complexa, eu vou ter dificuldade em comunicá-la e vocês vão ter dificuldade em compreendê-la. Muito menos cumprir. Certo? Então, o Guruji é um gênio. Ele não deu 10 tarefas para Portugal. Ele não deu 20 sadhanas. Ele disse, torne este ashram um sucesso. Simples. Faça isso acontecer. Tchau. Nos vemos no ano que vem. Entendem? Então, aí, com essa diretriz simples, temos uma vida simples. Temos um objetivo. Mesma coisa que a nossa vida espiritual, ao nível individual. O que eu quero? Eu quero amar de uma forma incondicional. Ótimo. Então não tem que estar aqui a discutir se eu devia perdoar alguém ou não, se eu devia me afastar de alguém ou não. Porque se eu escolho amar incondicionalmente, a solução é simples. Tem que amar. Tem que encarar, tem que dar a volta, tem que enfrentar, porque eu escolhi amar. Claro, amar não significa gostar. São duas coisas diferentes. E nós sabemos disso. Mas mais você tem clareza,
mais você simplifica a sua vida, mais sucesso você vai ter. Então, para mim, simplicidade está casado com a ideia do sucesso no caminho espiritual. Simplicidade, chegas ao sucesso. Não tem simplicidade, não vai chegar a lado nenhum. Como trabalhar o desapego aos filhos, principalmente quando são mais novos? Bem, eu não sou mãe, não é? Como acho que é evidente. Somos as pessoas perfeitas. Mas, felizmente, fui abençoada com uma mãe, ou com uma relação com uma mãe, que me ensinou muito no meu caminho espiritual. E eu acho que a única coisa que me ocorre, porque eu nunca vou saber o que é que um pai ou o que é que uma mãe sente ao fazer esta pergunta, mas eu acho que onde há amor não pode haver apego, ou onde há apego não há amor. São quase como se fossem coisas contrárias, não é? Olhando para a relação que eu tive com a minha mãe, por exemplo, ela sempre me deu a liberdade para eu poder fazer as coisas que queria fazer. E eu sempre vi isso refletido como uma grande prova de amor, não é? Ela nunca me prendeu assim ao ninho, não é? Quando eu tinha 10 anos, por exemplo, fui para a Turquia, na altura, com 10 anos, durante 2 semanas, com um projeto da escola. E ela, eu sei que ela teve muito medo quando me deixou ir, mas deixou. E isso fez-me crescer muito. Depois, muito mais tarde, aos 22, 23, quando o Guruji me disse para ir para servir em Vrindavan, eu sei que também lhe custou muito, não é? Ver de repente, ainda por cima somos só as duas, mas ver de repente esse ninho vazio, sei que lhe custou muito, mas eu sei que ela, dentro dela, ela também sabia que isso era o melhor para mim. E por isso sempre me abriu as portas para eu poder voar. E eu acho que, nesse aspecto, os seres humanos têm muito a aprender com a natureza, não é? Quando nós vemos aqueles programas do BBC da vida selvagem, as mães criam os filhos, mas as mães sabem que os filhos não são deles, não é? Há aquele apoio, há aquele suporte até uma certa idade, mas depois, não é? Eles são deixados à selva, ao mundo natural, à solta. Tem uns filhos à solta por aí. Então eu acho que é isso. Eu acho que os filhos nunca são nossos, não é? Eu sei que isto é um clichê, mas é realmente a verdade. E eu acho que isto só se aprende realmente passando pela experiência e permitindo-nos dar aos nossos filhos essa liberdade para eles crescerem e para eles voarem. Portanto, eu acho que onde há amor não pode haver apego. Às vezes nós temos tendência a confundir as duas coisas, não é? Mas o amor está muito mais ligado a esse largar, a essa liberdade, não é? Claro que vai haver sempre um porto seguro e esse é o papel dos pais, não é? Mas o verdadeiro amor é o deixar ir, é o dar-lhes as ferramentas, não lhes dar o peixe, ensinar a cana, dar-lhes a cana para pescar e ensinar-lhes a pescar. Eu acho que é por aí. No caso de? Se quiseres, eu posso. Força. Força. Na realidade, não é diferente do que ela acabou de dizer. É só mais desafiante. Mas a resposta não é diferente. Porque a morte não é o fim, como nós sabemos. A morte não é o fim. A morte é a transição de um espaço para outro. Então, com o mesmo conceito que ela introduziu, a ideia de liberar e de deixar a pessoa fazer o seu próprio percurso, a morte é uma porta nesse percurso, não é o fim do percurso. Então, por mais que seja emocionalmente mais desafiante, porque a pessoa deixa de estar fisicamente presente no mesmo quarto que nós, que é este mundo, a pessoa não deixou de existir, não deixou de continuar o seu próprio caminho. Uma coisa que eu acho que é muito importante é
ter a mentalidade o mais rápido possível que essa pessoa não pertence a mim, mas é uma honra participar na vida desta pessoa, pelo montante de tempo que nós temos juntos. Porque essa pessoa veio para me ensinar algo, em ambas as direções. Os filhos para os pais e os pais para os filhos, não é? E se nós não sabemos apreciar isso e valorizar isso com a nossa inteligência espiritual, nós vamos A, sofrer mais do que o necessário e B, crescer menos do que poderíamos ter crescido com essa convivência que tivemos com esse ser, com essa pessoa. Então eu concordo plenamente com a resposta dela e só enfatizo que emocionalmente existe uma diferença com a morte, é claro, mas teoricamente, na prática, não deixa de ser a mesma coisa e temos atitudes que nos ajudam neste processo mais do que outras. E a gratidão, esse sentimento que eu sou um sortudo, que eu tenho a chance de participar nesta jornada desta pessoa, neste momento, neste lugar, é para mim a atitude certa para obter o máximo que você pode dessa experiência. Porque a única tragédia, a tristeza verdadeira, é não saber valorizar o que tivemos, ou que temos com a pessoa, e não conseguir espremer todo o sumo da laranja, digamos assim. Não é? Mas se nós temos essa atitude certa, é o melhor que podemos fazer com a situação. Obrigada. Vou ter que pedir um esclarecimento aqui a quem for que você fez a pergunta. Swami, se deixasses como legado o Bhagavad Gita, quais seriam os 3 sutras que destacavas? Ok. Eu tenho que esclarecer primeiro. 3 versos do Bhagavad Gita que eu acho os mais importantes ou 3 versos próprios que eu tenho que criar agora? 3 conselhos meus. Ok, não do Bhagavad Gita. Ok. Vamos a isto. Pressão nenhuma. 3 conselhos meus. Fácil? Na realidade é fácil. Primeiro conselho, coragem. Coragem, coragem e mais coragem, porque o medo é aquilo que mais vai nos prejudicar neste mundo. Não há nada mais problemático para o nosso caminho espiritual do que o medo. E eu sei que existem 1000 razões para sentir medo. E muitas delas super válidas. Eu já senti tanto medo na minha vida. Tenho certeza que vou sentir mais. Mas Guruji sempre encarou o medo na vida dos outros, porque ele não sente medo, mas o medo na vida dos outros com muita coragem. Ele sempre diz, vai em frente, enfrenta, não foge. Não é preciso grandes estratégias para combater o medo, é enfrentar. É ir de cara mesmo, coragem. E por quê? Eu sempre questiono por que ele é assim, por que é tão direto. Porque ele sabe que nunca estamos sozinhos. Ele sabe que nunca estamos sozinhos. Que estamos sempre com ele. E ele está sempre conosco. Então, ele não tem que complicar a coisa mais do que isso. Não tem que te dar razões para ter coragem, nem razões para não sentir medo. Existe só uma razão. Deus está contigo. E isso parece ser só palavras. Até você realmente tiver que ultrapassar algo e você vai ver, sentir que Ele está verdadeiramente contigo. Aí deixa de ser uma ideia e é uma realidade que você vive. E aí que eu acho que o maior valor existe nas testemunhas dos devotos. Quando os devotos partilham as histórias, os momentos na vida, quando ultrapassaram o medo, quando ultrapassaram os momentos tão difíceis na vida e podem te olhar nos olhos e dizerem, o Guruji estava lá ao meu lado.
Eu senti. Isto não são ideias, não são teorias. Eu senti. E aí é que estão as provas do que é possível. Se nós acreditarmos, se nós tivermos fé e coragem. Coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de ultrapassá-lo. Eu sinto medo, mas não vou me deixar ser definido por esse medo. Por quê? Coragem. Deus está comigo. Deus está comigo não quer dizer que tudo que eu faço está certo. Atenção. Só tem que adicionar esse promenor. Significa que esteja eu correto ou errado, Ele está comigo. Entendem? Okay? Segundo conselho, para além da coragem, não esqueçam da vossa felicidade. Eu digo isso porque nosso corpo, a nossa mente, é o nosso veículo para este caminho espiritual. É só o carro, mais nada. Krishna explica isso no Bhagavad Gita. Este corpo, como vários outros corpos que já tivemos, são como roupa que nós trocamos. Serve um propósito, mas depois trocamos por outro. Ok? Mas o combustível para pôr este carro a andar é a felicidade. Se você se sente feliz, você vai ter muito mais facilidade em ultrapassar os desafios da vida. Você vai ter muito mais capacidade. Se você ignora esse aspecto do seu veículo, do seu carro, não fique surpreso se um dia você está no meio da autoestrada e o carro para de funcionar. Você já não tem mais motivação, não tem mais força, não tem mais capacidade de andar para frente. Eu já vi casos de depressão muito graves. E você vê como a pessoa se deixou cair nessa situação, gradualmente, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes. E eu acho que, seguindo ideias espirituais, é um perigo constante, essa ideia. Porque as pessoas começam a reconhecer que isto tudo é um pouco falso, que isto é tudo maia, que é isto, que é aquilo. E isso pode ser uma realização, um despertar, tanto quanto pode te levar à depressão. É como identificar um problema sem ter a solução. Isso não é uma boa experiência. Saber que você tem uma doença, mas não saber a cura. Não é? É desafiante. E eu digo isso em que sentido? Quando eu falo da felicidade, de não esquecer a sua felicidade. Nós somos cavalos. E o Guruji olha para a gente e diz: eu quero esse cavalo. Mas é o cavalo selvagem. E ele tem que domar esse cavalo, gradualmente. Entende? Se ele prende você de um dia para o outro, não vai dar certo. O cavalo vai ficar deprimido. O cavalo vai perder sua alegria. Vai perder a sua vontade de correr. Não vai colaborar com o dono. Não vai correr bem. Então o que ele faz com o cavalo? Chega aqui, cavalo. E gradualmente vamos tirando certas liberdades. Nessa história, nessa analogia, estou dizendo Guruji, nós. Na realidade, o Guruji está nos ajudando, porque o verdadeiro dono é a nossa alma e o cavalo é só o corpo e a mente. E é o corpo e a mente que nós temos que domar. E a alma é que está a fazer esse processo. E eu acho que temos que seguir esse exemplo perfeitamente. Por quê? Porque tens que dar algumas liberdades ao cavalo ao longo do processo. Você tem que te dar algumas liberdades de vez em quando.
Você não pode ir do 8 para 80. Não vai correr bem. Mas, cuidado. Com esse conselho que eu dou para não ignorar a sua felicidade, mesmo felicidade mundana, como um alimento, como um combustível para pôr o carro andar para frente, não cais na armadilha. Que é, todos os gunas nos prendem a esta realidade, inclusive sattva guna, o apego à felicidade mundana. Você tem que ter essas gotas de felicidade, sabendo que isto é só uma solução transitória. Eventualmente eu vou saber até largar disto. Então, por exemplo, quando eu era mais jovem e morava no ashram, quando eu queria desfrutar e relaxar um pouco, porque meu seva estava me pondo em estresse, etc., o que eu fazia? Era ver um filme, ou uma série, ou eu ligava para o meu amigo, Swami Tulsidas, que não era Swami, e eu não era Swami. E ele vinha para o meu quarto. Jogos, o que for que seja, para descontrair, certo? 1 ano, tudo bem. 2 anos, tudo bem. Eu tinha 20 anos, tudo bem. Eu tinha 21 anos, tudo bem. 22 anos, 3 anos depois, Guruji chega, já não é tudo bem. Tem que haver uma progressão, que eventualmente você não precisa disso para descontrair. Ou a coisa que vai te ajudar a descontrair vai ser mais coerente com a vida que você quer ter. Então, por exemplo, em vez de ver um filme besta, você vai ver um filme sobre um santo. Em vez de jogar jogos, você vai dar um passeio na natureza e faz o teu japa enquanto você dá esse passeio. Então, são coisas que, ao mesmo tempo, vão te trazer felicidade, vão te ajudar a relaxar, vão pôr combustível no carro, mas que não vão trabalhar contra aquilo que você está tentando alcançar ao mesmo tempo. Porque você tem que ter cuidado com o que você alimenta a sua mente. Certo? Então, isto é, na realidade, um processo de autogestão. E você tem que se conhecer, e você tem que ser esperto. Mas você tem que entender, felicidade não é o seu inimigo. Se você a obter em doses corretas, quantidades certas, momentos certos e de qualidade certa. Você pode comprar um legume, uma fruta qualquer, ou você pode comprar bio. Entende? Existem qualidades diferentes do produto. Então, nós podemos também entender isso. É importante. As pessoas se prendem muito desnecessariamente a coisas que não são precisas. Se culpam muito por coisas desnecessárias também. O Guruji vê filmes todos os dias. Sabe a diferença? É que 5 minutos depois ele já se esqueceu do filme todo. Sortudo. O que a gente faz? Não, a gente quer comprar t-shirt com a personagem do filme. A gente se identifica com a personagem. Eu quero ser como ele. A gente lembra de toda a letra do filme. Entende? Isso aqui é o problema. O Guruji é uma distração, 1 horinha. Acaba o filme. Qual é o nome do cara? Entende? Autogestão. Felicidade, meu segundo conselho. Mundana. Felicidade mundana. Meu último conselho está, então, a resposta longa. O meu último conselho, Guruji está sempre certo. Ele está sempre certo. Não interessa o que a tua mente está te contando. Não interessa o que você acha, ele está sempre certo. E se não está certo hoje, vai estar certo amanhã. Para o menor é importante. Ele pode te dizer algo que hoje não faz sentido. Dá tempo. E você vai ver que ele tinha razão. Com o tempo. Guruji, muitas vezes, ele diz mentiras. Mas ele está certo. Vou explicar. Um exemplo muito concreto. Uma vez, ele me acusou de ter feito algo que eu nunca fiz. Sério. Não foi na palhaçada. Sabe o que ele me acusou? Ele me acusou de falar sobre assuntos que não deviam
ser falados publicamente. Ele disse: algo aconteceu no nosso jantar em que você estava presente e alguém fora da minha casa ouviu falar sobre esse assunto, e eu sei que foi você que contou a essa pessoa. Não fui eu. Eu estava com a boca caladinha, não disse nada, mas ele me acusou disso. E eu fiquei muito chateado com ele. Mas então você é o meu guru, você sabe tudo e você está me acusando de uma coisa que eu nunca fiz? Nunca fiz era uma mentira enorme. Eu não tinha feito naquele momento. Já tinha feito antes, mas naquele momento eu era inocente. Ok? Então, primeira razão por qual ele, na realidade, mesmo mentindo, está sempre certo, porque eu já tinha feito e ele não tinha dito na altura, então disse agora, para eu também aprender na mesma, não é? Mas sabe o que aconteceu? Ele dizendo isso me marcou tanto, porque eu fiquei tão chateado com aquilo, que para provar que eu estava certo e ele estava errado, eu disse: eu nunca mais vou contar nada para ninguém. E ele sai da situação com exatamente o objetivo dele alcançado. Ele ganhou. Porque o objetivo era: não fale sobre essas coisas fora da minha casa. E eu: eu estou falando? Então vai ver, agora eu não vou falar não. Ele estava certo. Eu não ia falar. Então, muitas vezes, ele mostra ou toca em assuntos que ou já foram assuntos pertinentes no nosso passado, ou ele fala para prevenir, para garantir que eles não se tornem assuntos no nosso futuro. Ele está sempre certo. É a minha experiência de vida que eu tenho. Vocês podem não acreditar, vocês podem não concordar, mas eu estou aqui para partilhar que, na minha experiência, o Guruji está sempre certo. E os problemas que eu tive na minha vida foi quando eu não acreditei nisso. E eu sou muito capaz de não acreditar nisso de vez em quando. Porque eu fui abençoado e amaldiçoado com a mesma coisa. Uma mente supostamente racional, supostamente inteligente. Então, às vezes eu analiso as coisas e vejo que parece que ele não está certo. Entendem? Mas, eventualmente, sem exceção nenhuma, ele sempre me mostra que ele estava certo. Então, por favor, seguem o meu conselho, e assim vocês não têm que perder tempo e podem seguir essa inteligência dele logo de primeiro. Recomendo muito. Coragem, felicidade contextualizada e aceitação do que o Guruji te diz. Aceita. E se é para doer, deixa doer. Se é para te fazer sentir felicidade, sente felicidade. Acredita no que ele te diz. Uma vez eu virei para o Guruji e disse assim: Guruji, tem tanta pessoa interpretando tudo que você diz. Eu fico tão chateado com isso. Sabe o que eu quero? Se eu morrer e eu não for realizado, seja porque eu acreditei demais em você do que de menos. Ele diz: como assim? Porque eu acreditei em tudo que você falou, sem interpretação nenhuma. E possivelmente era para ter interpretado. Mas eu prefiro errar por não ter interpretado do que errar por ter interpretado tudo à minha maneira. Ele olhou para mim e disse: para de se preocupar, isso não vai acontecer. Mas o ponto se mantém. Muitas vezes a gente tenta adicionar camadas de interpretação e o que for que seja. Acredita o que ele diz, ponto final. Ele está certo. Ok? São as minhas 3 dicas. Ano que vem eu mudo as dicas. Como distinguir um verdadeiro mestre espiritual de um falso guru?
Eu acho que um verdadeiro guru nunca vai dizer aquilo que nós queremos ouvir, ou nunca vai dizer aquilo que nós gostamos de ouvir. Acho que um verdadeiro guru vai sempre procurar tirar-nos da nossa zona de conforto, tal como o Swami acabou de partilhar agora. O guru é aquele que remove a ilusão, não é? E eu acho que é isso, eu acho que ele vai sempre, o Guruji é o melhor exemplo disso, ele vai sempre desafiar-nos um bocadinho mais. Quando nós estamos perto da zona de conforto, ele faz-nos descobrir que a nossa zona de conforto afinal é muito mais larga do que aquilo que nós achávamos, não é? O nosso limite vai sempre um bocadinho mais além. E eu vi pessoas muito próximas de mim, devotos, ex-devotos, que eram muito próximas do Guruji, que tinham tudo, tinham a proximidade com ele, tinham os jantares com ele, tinham as materializações, tinham os milagres, tinham todas as provas, a de repente deixarem o Guruji, deixarem de acreditar que ele era um guru, não é? E eu acho que isso acontece por vários motivos, mas o principal, obviamente, eu acho que é pela nossa mente e pela história na qual nós começamos ou escolhemos acreditar, porque eu acho que é uma escolha. O Guruji disse uma coisa neste Navaratri que sempre que me surgem dúvidas, porque acho que a todos nós nos surgem dúvidas em relação ao nosso caminho, elas são naturais e elas são saudáveis até, porque isso permite-nos continuar a questionar. Sempre que me surgem dúvidas, eu penso numa coisa que ele disse este Navaratri, que é once you know something, you cannot not know it. Uma vez que nós sabemos alguma coisa, não há como nós sabermos, não é? E eu acho que todos nós temos esta experiência, porque todos nós estamos aqui com ele. Acho que depois de provado aquilo que nós sentimos no nosso coração ao estar com ele e ao ter o Guruji no nosso caminho, eu acho que é muito difícil nós desvermos isso, não é? A não ser que escolhamos, façamos a escolha de acreditar naquilo que a nossa mente nos diz. E, uma vez mais, um verdadeiro mestre é aquele que nos vai retirar constantemente da nossa zona de conforto. E sempre que surgem essas dúvidas, eu acho que também passa por olhar para a nossa vida, olhar para a pessoa que nós éramos antes de conhecer o Guruji e olhar para a pessoa que nós somos estes anos todos depois, não é? E a transformação, porque eu tenho a certeza que isto é uma realidade para todos nós, a transformação que todos nós passamos por, o crescimento que todos nós passamos por, acho que é uma coisa que nenhum de nós que está aqui e que continua com ele pode negar, não é? Mas isso só acontece porque ele foi sempre aquela pessoa que nos retirou da zona de conforto, ele foi sempre aquela pessoa que disse aquelas coisas que nós não queríamos ouvir, ou que disse aquelas palavras não tão agradáveis, que são duras, mas que proporcionaram esse crescimento, não é? E que proporcionaram o quanto nós crescemos neste caminho com ele. Portanto, acho que a distinção entre o verdadeiro guru ou o falso guru é essa. É o guru verdadeiro vai sempre dizer-nos aquilo que nós não queremos ouvir.